se é até difícil de estabelecer qual é a atuação mais vergonhosa, se é do André Mendonça, o advogado-geral da União, que voltou a esse cargo nessa dança das cadeiras ministerial, já que ele estava no Ministério da Justiça e Segurança Pública, que ele passou a ocupar depois da saída do Sérgio Moro, se é do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que tentou concentrar os casos nas mãos do Cássio Nunes Marques, ou se é do próprio Cássio Nunes Marques, também, assim como Aras, indicado pelo Jair Bolsonaro. E assim como Mendonça também foi indicado pelo Jair Bolsonaro, mesmo sendo um bajulador do Dias Toffoli. Organizou livro em homenagem aos 10 anos do ministro Dias Toffoli, nomeado pelo Lula para o Supremo Tribunal Federal, lá no próprio STF. Então, o André Mendonça, ele alegou ontem que cristãos estão dispostos a morrer para garantir a liberdade de culto. E eu acho muito curioso esse tipo de alegação que eu nem sequer consigo chamar de argumento. Cristãos estão dispostos a morrer para garantir a liberdade de culto. O que se tem de premissa aqui é que a formação de aglomeração, que é o que está se querendo evitar, ainda mais num local muitas vezes fechado como as igrejas, em que as pessoas estão cantando com maior chance de expelir ali as partículas que podem contaminar as demais, nesse cenário, as pessoas podem contaminar as outras. Quer dizer, não é que o cristão simplesmente está fazendo uma escolha de risco pessoal dele. Ele está colocando em risco a vida do próximo. Então, onde é que está a tradição cristã de amor ao próximo nesse monte de bobagem doutrinária abstrata, a defesa da liberdade abstrata fora das circunstâncias, fora da realidade, negando a gravidade da Covid-19, como se ela não existisse? Estamos aqui defendendo a liberdade, não é isso que está em questão. Existe a liberdade para haver missa, existe a liberdade para haver culto, só que agora estamos no meio de uma pandemia. E aí, o que se faz? O que prevalece nesse momento? Então, está passando por uma restrição temporária determinada por governantes locais, conforme decisão anterior do próprio Supremo Tribunal Federal. E aí ele vai, estão dispostos a morrer? A questão é se estão dispostos a matar. Então esse é o ponto. Mas eles fazem um contorcionismo retórico, verbal, só para puxar saco do presidente Jair Bolsonaro e tentar conseguir a vaguinha do Marco Aurélio Mello, que anunciou que vai sair do Supremo Tribunal Federal no dia 5 de julho. Então a gente está assistindo a esse campeonato de bajulação entre André Mendonça, Augusto Aras, lá no STJ João Otávio de Noronha, que só dá decisão a favor da família Bolsonaro, foi quem mandou o Queiroz para casa. É uma vergonha. Aí vem Gilmar Mendes e dá um chega para lá no André Mendonça, quer dizer, o bolsonarismo dando razão ao Gilmar Mendes. A que ponto se chegou? Falando, Gilmar, diante da eloquência dos fatos e da gravidade da situação, migra para o domínio do surreal, chamou de surreal, a narrativa de que a interdição temporária de eventos coletivos em templos religiosos teria algum motivo anticristão. Então ainda existe essa insinuação, não, é uma conspiração anticristã. Por trás dessas alegações obscuras, abstratas, ainda tem um viés ideológico aí de acusação. Ora, há vários movimentos anticristãos pelo mundo, os cristãos são perseguidos em diversos locais do mundo, eu apontei isso ao longo da minha carreira um monte de vezes. Essa questão diz respeito a isso? É óbvio que não. Está se tratando aqui de preservar vidas humanas, inclusive, claro, dos próprios cristãos. Mas aí se tem essa mistura para fazer cena, para claque virtual. É uma vergonha. O Cássio Nunes Marques ainda foi lá alegar de que ele estava chateado porque parte da imprensa chamou ele de negacionista, insensível, até mesmo genocida. Aí se coloca na posição de vítima, fala assim genericamente, sem se referir exatamente a matérias ou jornalistas específicos, e tenta argumentar que na maioria dos estados já se permitia a realização de missas, etc., que ele estava simplesmente tentando modular a questão, mas está desconsiderando o agravamento da pandemia nesse momento, o cenário trágico do Brasil, principalmente de São Paulo, que foi onde o Gilmar Mendes tomou a decisão de suspender, de permitir, né, a restrição. Então, são alegações que não param em pé.
E há, obviamente, uma dificuldade de fiscalização. E há, obviamente, aquele ingrediente de que há pastores interessados em passar a sacolinha. Eles querem a cerimônia presencial também. Pode não ser todos, pode ter gente que tem argumento e tal. Eu sou contra nesse momento, por precaução, por prudência. Mas a gente não pode ser hipócrita, tem que mostrar que tem gente interessada em receber a doação, em receber o dízimo. Então há um grande lobby, uma grande pressão. E ao Jair Bolsonaro, presidente da República, interessa afagar esses pastores porque eles conseguem ludibriar determinados crentes fazendo propaganda do governo. Muitas vezes dissimulada, muitas vezes unida a uma série de constatações sobre a fé, sobre a doutrina religiosa. Então é um jogo político a que a gente está assistindo, em que se brinca com as vidas humanas. E é absolutamente triste que seja assim. Agora, o Moraes, se tem mais um minuto, ele falou assim, nos graves momentos das graves pandemias da Idade Média, quando os líderes religiosos perceberam, sem ter o conhecimento técnico e científico de hoje, não sabiam se era bactéria ou vírus, mas perceberam que o isolamento e o distanciamento auxiliavam na cura, ou pelo menos na diminuição da propagação da peste, como era chamada. Os próprios líderes religiosos determinaram o fechamento das igrejas, determinaram que os fiéis rezassem em casa. E isso de fato aconteceu ao longo da história. Eu citei muitas vezes, quem acompanha o meu trabalho sabe que eu sou um grande admirador do escritor francês Montaigne, né, que teve inclusive uma biografia extraordinária feita pelo Stephen Zweig, eu nunca soube pronunciar o sobrenome dele, aquele monte de consoante, que veio morar em Petrópolis, no Rio de Janeiro, inclusive, no fim da vida, acabou lamentavelmente se suicidando, mas fez uma mini biografia ótima a respeito do Montaigne. E o Montaigne, em Bordeaux, na França, ele teve de enfrentar a peste. E o que ele fez? Ele fugiu. Ele peregrinou com a família, foi se isolar durante 6 meses, porque eles sabiam que era preciso ficar distante, mesmo sem ter todo o conhecimento que se tem hoje. Então o Moraes está certo nessa colocação. É claro que é preciso argumentar com objetividade a respeito do que é possível fazer, mas nesse momento, não sendo as igrejas uma rede municipal de escolas, não estando efetivamente sob a responsabilidade direta de uma autoridade pública, com toda a dificuldade de fiscalização, com o nível de internação, de intubação, de mortes, etc., é muito mais prudente nesse momento haver restrições, até porque a atividade religiosa não cessa com o fechamento temporário das igrejas. Ela pode ser feita em casa, ela pode ser feita virtualmente, coletivamente virtualmente, né? Mas de uma forma que preserve a vida das pessoas.